Olá, na edição desta terça-feira, 29 de outubro, a gente mostra os problemas de uma das principais avenidas de Bauru, a Rodrigues Alves. Motoristas e pedestres reclamam. Para quem anda de moto, passar pela avenida é quase participar de um rally. Este mototaxista já caiu em um dos buracos. Saúde. Diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento do glaucoma. A Rodrigues Alves é uma das avenidas mais importantes da cidade, mas está entre as piores em termos de conservação. A prefeitura tinha conseguido um empréstimo para reformar a via, só que perdeu o prazo de aprovação. A população cobra melhorias. A Avenida Rodrigues Alves é a espinha dorsal do transporte coletivo de Bauru. De cada 10 linhas de ônibus que circulam na cidade, 9 passam por aqui. O fluxo intenso de ônibus e de caminhões também deixaram a via assim, cheia de ondulações. Os motoristas reclamam. A gente não anda no centro aqui. É muito ruim o asfalto aqui. É um problema crônico, conserta, dali um pouco, tá assim de novo. Eu acho que é um problema estrutural. Para quem anda de moto, passar pela avenida é quase participar de um rally. Este mototaxista já caiu em um dos buracos. Está muito ondulado o asfalto, tem muito buraco. Geralmente a gente sempre está caindo no buraco aí. Os pedestres também têm dificuldades para atravessar as pistas. Depois de passar por uma delas, vem o desafio: se acomodar nesta ilha estreita, cercada pelo mar de veículos. O que a senhora acha desse espacinho pequeno aqui para poder atravessar? Péssimo. Como que precisava ser na sua visão? Maior, né? Pra gente ter passar mais sossegada, não é mesmo? Em alguns trechos, as faixas preferenciais estão apagadas. Tem que melhorar a sinalização, algum desse tipo de coisa, porque o fluxo de carro, de moto é intenso, né? E tem motoqueiro que não respeita, motorista mesmo não respeita. Além das dificuldades de circulação na avenida, caminhar por aqui não é uma experiência muito agradável. A poluição visual e o lixo se acumulam pelas quadras. Eu acredito sim que uma limpeza melhor pela prefeitura. Eu acredito que iria valorizar muito esse setor aqui do centro da cidade. Para resolver parte desses problemas, a prefeitura tem um projeto de revitalização aqui da Rodrigues Alves. E até conseguiu uma verba do governo federal no valor de 13 milhões de reais. Só que o prazo para aprovar esse financiamento acabou e a cidade ficou sem esse dinheiro. Em primeiro momento, esse projeto não foi aprovado pela Câmara. Então, a gente precisava da aprovação da Câmara para a gente conseguir o financiamento junto ao governo federal. Como a Câmara não aprovou dentro do prazo, nós vamos reapresentar esse projeto agora na próxima chamada. O governo federal está investindo muito dinheiro em mobilidade urbana, é um dos temas mais fortes hoje nas cidades. E esse chamamento público para projetos deve acontecer novamente agora, provavelmente no final desse ano. E aí nós vamos estar reapresentando o projeto já com uma série de melhorias. A proposta da prefeitura para revitalizar a avenida prevê a construção de ciclovias, uma faixa exclusiva para ônibus e 3 terminais de passageiros. A gente não precisava ficar, tipo assim, se deslocando muito, já iria para o terminal, né? Já pegaria lá. E daria para pegar mais ônibus, porque, por exemplo, aqui passa o meu ônibus, do outro lado também passa. Poderia ser tudo num ponto só, entendeu? Mas enquanto o dinheiro não vier de novo e não for validado pela Câmara, a população continua com os velhos problemas da Rodrigues. Vamos saber agora como estão as condições do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Por enquanto, não chove no estado de São Paulo, mas até o fim desta terça-feira podem cair pancadas em pontos isolados. Amanhã o dia será nublado em praticamente todas as regiões, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes. Bauru não deve ter chuvas hoje, mas esta quarta-feira vai ser chuvosa. Agora a umidade do ar é de 38%. Os ventos sopram fracos a 7 km por hora.
Hoje os termômetros chegaram a 28 graus em Bauru. É a mesma máxima prevista para amanhã. Em Piratininga, a temperatura deve ficar em 29 graus e em Agudos, em 27. Hora de falar sobre vestibular aqui no Unesp Notícias. O tema de hoje é biologia. Quais os principais temas das provas de biologia? As dicas são com o professor Helvas. A questão de o ambiente, o meio ambiente, a ecologia está sempre na moda, não vai cair da moda nunca. Então esse tipo de tema ele é muito importante. DNA, gente, não vá fazer a prova sem estudar ácidos nucleicos. DNA, RNA e todas as suas particularidades, vamos dizer assim. A reprodução dos vegetais é uma coisa que é pedido, principalmente você que faz FUVEST, é bom saber. Outra coisa, a zoologia. Eu tenho que pegar a classificação dos animais, quem são vermes e as parasitoses. Na parte da fisiologia, tem caído muito, né, a parte ligada ao sistema nervoso central, o aluno tem que saber isso, músculos, a parte ligada ao hormônio, ciclo menstrual, eu falo sempre para a turma, cai todo ano nos vestibulares. Se a prova for teste, eu falo, veja, tem questões que você domina, procura elas primeiro, bate o teu olho, depois vai atrás daquelas que você tem dúvida. Obrigada, professor. Mais dicas de vestibulares ao longo da nossa programação. Tchau! Ainda hoje a gente conversa com o diretor Chico Guariba sobre a mostra de cinema ambiental Ecofalante. Mas antes, no próximo bloco. Nosso assunto é saúde. Vamos falar sobre glaucoma. Voltamos já. A gente está de volta para falar sobre saúde aqui no Unesp Notícias. Durante todo o mês de outubro, foram realizadas campanhas para alertar mulheres da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E uma das formas de se chegar a esse diagnóstico é fazer o autoexame. O câncer de mama é uma das doenças que mais mata as mulheres em idade fértil. Por isso eu estou aqui com o mastologista, Dr. William Delgado, que vai explicar para a gente sobre o exame do toque. Vamos lá, doutor? Olha, aqui é a mama amiga, onde a gente percebe um quadrante da mama normal, onde você não sente nada. Na mama jovem, você percebe alguns nodulinhos, né, um do lado do outro, que é somente glândula. Já no nódulo de mama, você percebe um nódulo arredondado, que é móvel, né, e se movimenta por todo o quadrante ali da mama. No nódulo maligno, nós temos um nódulo irregular e ele é fixo, duro e fixo aos planos profundos da mama. No autoexame é importante falar também da questão do bico do peito, né? Exatamente. No bico do seio nós podemos ter secreção e as secreções erradas são as vermelhas, que pode ser sangue, ou muito escura, que também tem característica de sangue. Doutor, quantas vezes as mulheres devem fazer o autoexame? Ela deve fazer mensalmente, 10 dias mais ou menos, depois da menstruação. Muito obrigada, doutor. Então, fica aí o recado para as mulheres tomarem cuidado com o câncer de mama. Diagnóstico precoce também é fundamental no tratamento do glaucoma, uma doença que eleva a pressão do olho e pode causar até cegueira. A repórter Leire Bevilacqua foi conhecer a história do Gerson, que há décadas convive com a doença. Gerson tem 71 anos. Há 30 descobriu o glaucoma em uma consulta de rotina ao oftalmologista. Foi por um acaso, foi fazer exame de vista, porque estava precisando de óculos para perto. Aí o oculista fez o exame e surgiu o glaucoma, pressão alta, né? O tipo de glaucoma que ele tem é provocado pela pressão interna do olho elevada e é o mais comum no país. Cerca de 80% dos casos são desse tipo. A doença é desencadeada por uma falha na drenagem do humor aquoso, o líquido que preenche o olho. Esse líquido é constantemente produzido e drenado. Quando esse processo falha, ele acaba se acumulando no olho e a pressão sobe.
É a pressão elevada que causa lesões no nervo óptico e, com isso, alterações na visão. No caso do seu Gerson, o glaucoma é hereditário, mas fatores como idade avançada e grau alto de miopia também podem desencadear o glaucoma. Logo que descobriu que tinha o problema, ele começou o tratamento e conseguiu barrar o avanço da doença. Cheguei em casa, comprei o colírio e já fui pingar. E daí, estou sempre medindo, né? Todo ano eu ia medir a pressão certinho, sem parar, todo ano. Não ficava um ano sem medir de jeito nenhum. Diferentemente do senhor Gerson, que descobriu a doença logo no início, muitos pacientes só percebem que tem glaucoma quando já começam a perder a visão. E essa perda é irreversível. Por isso, é muito importante o diagnóstico precoce. A demora para descobrir a doença acontece porque o glaucoma não apresenta sintomas e a perda da visão ocorre lentamente. A alteração no começo, ela se dá no campo de visão periférico, então é uma alteração que o paciente não percebe. Ela vai fechando com o tempo até atingir a visão central em estágio avançado. Então, como essa perda de visão é lenta, é bem gradativa, a gente vai acostumando com ela no dia a dia por ser uma visão que a gente não usa muito. A visão periférica é uma visão que a gente usa mais quando está dirigindo, em algumas outras atividades que não são usuais. O tipo mais comum de glaucoma, esse que a gente falou, ele afeta principalmente o paciente depois dos 40 anos de idade. Então, a gente sempre recomenda um exame oftalmológico anual para pacientes acima dessa faixa etária. Nesse exame, tem que estar incluso um exame de fundo de olho e tem que estar incluso a medida da pressão intraocular. Com o diagnóstico, o paciente inicia o tratamento com colírios que controlam a pressão intraocular. Para evitar a perda da visão, é preciso seguir o tratamento à risca, como fez o seu Gerson. Eu fiz o tratamento há uns 30 anos, né? Agora, esse ano, que foi descobrir que um olho subiu demais, o outro não, mas um subiu demais, a pressão. E todos os remédios que eu usei não abaixavam a pressão, então teve que fazer cirurgia. Então, e teve que fazer urgente, porque senão é perigoso até perder a vista, né? O problema é que o tratamento do glaucoma não é tão simples e muitas pessoas acabam deixando os cuidados de lado. A maioria deles são colírios caros, que nem sempre tem fácil acesso na rede pública. É para ter, mas nem sempre consegue. Por fim, os colírios também têm efeitos colaterais importantes. Então, hiperemia, crescimento dos cílios, pigmenta a pálpebra, dá bastante irritação mesmo. E aí elas acabam parando ou usando o tratamento de forma irregular. A recomendação é que não faça isso, porque o que acontece é que cada dia que você não está usando o colírio, você está evoluindo com a pressão um pouco mais alta e isso vai machucando o nervo devagar. O seu Gerson, que há tantos anos convive com a doença, dá um conselho para quem acabou de receber o diagnóstico. Não descuidar de jeito nenhum, fazer exame todo, se possível, de 6 em 6 meses, para não ter perigo de subir de repente ou aumentar, e é perigoso, é traiçoeira essa doença. Daqui a pouco tem mais uma sessão do ciclo de cinema alemão do SESI. O filme em cartaz hoje é a comédia dramática Whisky com Vodka. O longa-metragem conta a história de Otto, um ator com 30 anos de carreira que faz sucesso com as mulheres, mas tem tendência ao alcoolismo. Por causa do excesso de bebida, ele começa a faltar ao trabalho e, para garantir que as filmagens sejam finalizadas, o diretor convoca um ator mais jovem para gravar todas as cenas de Otto em stand-by. Uma situação que coloca o set de filmagem em pé de guerra, num duelo de gerações. O filme é exibido daqui a pouco, às 6h30 da tarde, no SESI. O endereço é Rua Rubens Arruda, número 850, no Altos da Cidade. A entrada é de graça. Na sequência, a gente continua a falar sobre cinema. O diretor da mostra Ecofalante é o nosso entrevistado. A gente volta já. Bauru recebe desde a semana passada a segunda mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Uma mostra de filmes que discute questões como o uso da água, ocupação de territórios, geração de energia. A gente recebe então o diretor da mostra para conversar aqui no Nesp Notícias, o Chico Guariba. Chico, muito obrigada por sua presença aqui. Prazer é meu. Chico, essa mostra ela é uma iniciativa de uma ONG, né? Da ONG Ecofalante.
Isso, a ONG Ecofalante trabalha com projetos de educação para o desenvolvimento sustentável e criou essa mostra em 2012, né, com o objetivo de trazer para a população filmes de qualidade, né, que não chegavam ao Brasil. Hoje você tem uma produção internacional enorme discutindo as questões ambientais, que são de interesse de toda a população, né? E esses filmes não chegavam no Brasil. Daí a gente acaba ficando refém dos cinemas, né? Dos filmes comerciais, né? É isso, e esses filmes, ao não chegar no Brasil, a gente decidiu, falou, olha, São Paulo precisa ter, o centro econômico do país, né? Precisamos trazer essas informações de qualidade, todos esses filmes maravilhosos, para estar não só exibindo para a população, mas também promovendo o debate sobre essas temáticas que os filmes abordam. Então, o cinema é uma excelente ferramenta para discutir esses temas ambientais, né? Sim, porque o cinema, diferente de outras formas, tipo livro, ou jornais, ou mesmo televisão, né, que exigem uma abordagem até um pouco mais simples, o cinema documentário, principalmente, permite o aprofundamento das questões, uma pesquisa mais aprofundada e também tem um tempo de exibição maior, né? A maior parte dos filmes que a gente exibe são de longa-metragens, com temáticas complexas, né, que exigem realmente filmes de qualidade muito grande. E esse é o segundo ano da mostra e ela está itinerante neste ano, né? Está passando por Bauru, é uma novidade, essa mostra em várias cidades do interior. Isso, a mostra foi criada ano passado, acontece em São Paulo, e agora, nesse segundo ano já, a gente conseguiu uma parceria com o SESC, né? O SESC realmente acredita na mostra, um dos pilares novos do SESC é a questão da sustentabilidade, né? Educação. Então, em parceria com o SESC, a gente está levando para 17 cidades a itinerância, e Bauru foi uma das cidades que está tendo uma programação mais extensa. São 23 filmes que estão sendo exibidos aqui em Bauru. Olha, 23 filmes. E quais são os critérios para escolher essas obras? Olha, esses filmes são garimpados, como se diria, graças a uma equipe muito grande. São 8 pessoas que trabalham na equipe de seleção. São pesquisados mais de 1000 filmes pelo mundo, né? Esses filmes são analisados por essa equipe. Depois a gente seleciona em torno de 400 filmes. 400 filmes, a gente assiste esses 400 filmes. Seleciona os melhores pelo critério de realmente qualidade cinematográfica, né? E a partir daí a gente faz um outro tipo de trabalho. Uma vez selecionados os filmes, a gente vê quais são as temáticas principais que esses filmes abordam, né? E daí prepara essa curadoria. Então, esse ano nós temos filmes sobre água, sobre cidades, filmes sobre contaminação, filmes sobre economia, globalização, mobilização e povos e lugares. Certo. E na semana passada, houve 2 sessões na Unesp. Nesta semana, elas são todas no SESC, as sessões, né? Sim, são sessões que vão até quinta-feira. Inclusive, teve discussões na semana passada, né? Depois da exibição de alguns filmes. Uma das características da mostra, né, não só é trazer a informação de qualidade, toda essa informação, mas propiciar debates, né? E daí, muito importante também essa relação com a universidade. A universidade já é um centro de saber, já é um centro de formação, e trazer essas informações que são inéditas para a universidade é muito importante. E promover esses debates na universidade também, né? É muito bacana. Ontem os debates na Unesp foram um sucesso muito grande, tiveram salas lotadas, todos os alunos permaneceram depois para as discussões. Então, esse é um trabalho muito bacana. Chico, então destaca para a gente alguns dos filmes que ainda vão passar até quinta-feira agora. A programação está acontecendo no SESC, então, né? Temos sessões às 9 horas da manhã, com apresentação de filmes especiais, que é feito reciclagem e Quem se Importa, são filmes muito bacanas. À tarde nós temos uma programação infantil com o filme Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. Né? Que legal. Tem um sucesso absoluto esse filme, as crianças ficam muito emocionadas no filme, batem palmas. E temos também ainda essas programações temáticas à noite. Hoje à noite, na terça-feira, nós temos a temática de povos e lugares. Então, vamos ter a apresentação de 3 filmes, Desterro Guarani, Louceiras e O Povo de Pluma. Amanhã nós temos uma programação também sensacional, é imperdível, é a programação sobre contaminação. Nós vamos ter 2 filmes, às 19 horas nós vamos ter Submissão, que trata das 100 mil substâncias químicas que o homem criou já no mundo, principalmente depois do pós-guerra, e que essas substâncias já estão presentes no nosso organismo.
boa parte delas, e não deveriam estar. E o filme discute isso, né? Como nós somos submetidos a uma série de coisas que o homem não tem controle. E o filme O Petróleo, o Grande Vício, às 20h30, que trata do desastre do Golfo do México. É um grande desastre e o filme analisa isso muito bem. E, fechando a programação, na quinta-feira a gente vai ter 2 filmes sobre mobilização. O Gasoduto, né, que é uma pequena comunidade no norte da Irlanda que se une para tentar bloquear o gasoduto que uma grande empresa ia passar no meio da sua aldeia, né, da sua pequena cidade, e consegue barrar, através da mobilização, consegue barrar esse empreendimento que destruiria realmente boa parte da história das suas vidas. E Paul Watson, Eco Pirata, a história de Paul Watson, às 8h30, que trata do ativista, que foi um dos criadores do Greenpeace e criou o Sea Shepherd, e luta contra a exploração dos mares, contra a pesca ilegal de baleias. É um filme muito interessante. Olha só, programação imperdível, hein? Chico, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Foi um prazer. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!